O reencontro dos corações partidos. A manhã de terça-feira chegou com um céu cinzento sobre Porto Alegre, trazendo consigo aquela garoa fina, típica do outono gaúcho. As ruas ainda dormiam quando Helena Rodrigues, uma menina de 9 anos, abriu os olhos em seu quarto pequeno, mas aconchegante. Ela não sabia, mas aquele dia mudaria sua vida para sempre. Ao lado de sua cama, apoiada na parede cor de lavanda, estava sua cadeira de rodas, aquela companheira inseparável que a acompanhava havia 3 longos anos. Helena olhou pela janela e viu as gotas de chuva deslizando pelo vidro, formando pequenos rios que brilhavam com a luz fraca da manhã. Seu coração bateu mais rápido quando lembrou do que sua mãe havia prometido na noite anterior. Hoje seria o dia da visita ao abrigo de animais na zona sul da cidade, um lugar que Helena só conhecia pelas fotos que via no tablet durante as longas tardes em casa. Marina Rodrigues, mãe de Helena, trabalhava como enfermeira no Hospital São Lucas e conhecia bem o peso da dor e da recuperação. Ela havia testemunhado sua filha passar por 6 cirurgias, incontáveis sessões de fisioterapia e noites intermináveis de choro silencioso. O acidente acontecera numa tarde ensolarada de janeiro, quando a família voltava de uma viagem à praia de Tramandaí. Um caminhão perdeu o controle na BR-290 e tudo que Marina se lembra depois disso são fragmentos, o som do metal se retorcendo, os gritos e então o silêncio profundo do hospital, onde descobriram que Helena nunca mais poderia andar. A menina que adorava correr descalça pelo quintal da avó, que sonhava em ser bailarina e passava horas girando pela sala de casa, agora dependia de rodas para se mover pelo mundo. Mas Marina observava algo especial na filha. Apesar de toda a dor e frustração, Helena nunca havia perdido completamente aquele brilho nos olhos castanhos, aquela capacidade de enxergar beleza onde outros viam apenas tristeza. Naquela manhã, enquanto preparava o café e separava as roupas que Helena vestiria, Marina pensou em como sua filha havia mudado nos últimos meses. A psicóloga que acompanhava o caso disse que era normal, o isolamento, a recusa em sair de casa, o medo constante de ser diferente das outras crianças. Helena havia abandonado a escola regular e agora estudava em casa, com professores que vinham 3 vezes por semana. Ela não queria mais ver as amigas que costumava brincar no parquinho, não aceitava convites para festas de aniversário e passava a maior parte do tempo desenhando cachorros em seu caderno de arte. Página após página, dezenas de cães de todas as raças e tamanhos, sempre com olhos grandes e expressivos, como se cada desenho fosse um pedido silencioso ao universo. Foi por isso que Marina teve a ideia de levá-la ao Refúgio Patas Solidárias, um abrigo mantido por voluntários que resgatavam animais abandonados nas ruas de Porto Alegre e região metropolitana. O abrigo ficava em um galpão reformado na Zona Sul, cercado por um terreno amplo onde os cães podiam correr livremente durante o dia. Quando Marina e Helena chegaram por volta das 10 da manhã, a garoa havia parado e um sol tímido começava a aparecer entre as nuvens. O portão de ferro rangia ao se abrir e, imediatamente, uma sinfonia de latidos invadiu o ar. Helena segurou firme nas rodas de sua cadeira, seu coração disparando entre excitação e nervosismo. Uma voluntária chamada Camila, uma jovem universitária de cabelos cacheados presos em um coque desalinhado, veio recebê-las com um sorriso caloroso. Ela usava uma camiseta amarela do abrigo manchada de lama e tinha aquele olhar de quem conhecia cada história de sofrimento e redenção que passava por ali. Camila explicou que o Refúgio Patas Solidárias abrigava cerca de 50 cães naquele momento, cada um com sua história particular de abandono, maus tratos ou resgate das ruas. Alguns eram filhotes brincalhões que pulavam e corriam sem parar. Outros eram cães mais velhos que observavam o mundo com olhos cansados, mas ainda esperançosos. Havia um corredor central de concreto, ladeado por canis de diferentes tamanhos, alguns com apenas um animal, outros com pequenos grupos que haviam criado laços de amizade.
As paredes eram pintadas de azul claro e havia desenhos infantis coloridos espalhados aqui e ali, contribuições de escolas que visitavam o abrigo em ações educativas. O cheiro era uma mistura de desinfetante, ração e terra molhada. Não exatamente agradável, mas de alguma forma reconfortante, como se fosse o perfume da esperança em ação. Helena começou a movimentar sua cadeira pelo corredor, seus olhos arregalados tentando absorver tudo ao mesmo tempo. À esquerda, um Golden Retriever idoso a observava com curiosidade, sua língua para fora em um sorriso canino permanente. À direita, 3 filhotes de vira-lata disputavam um brinquedo de borracha, rosnando de brincadeira e tombando uns sobre os outros. Mais adiante, uma cadela recém-resgatada amamentava sua ninhada de 6 filhotinhos que não deviam ter mais que 2 semanas de vida. Helena sorriu pela primeira vez em semanas, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto e fez o coração de Marina se apertar de emoção. Camila caminhava ao lado delas, contando histórias sobre cada animal, suas personalidades únicas, os desafios que enfrentaram e as vitórias pequenas, mas significativas de cada dia. Quando chegaram ao meio do corredor, a atmosfera mudou sutilmente. Os latidos diminuíram e um silêncio pesado pairou no ar. Camila parou e sua expressão ficou mais séria, quase preocupada. Ela olhou para Marina e depois para Helena, antes de falar em voz baixa, quase um sussurro, que precisava competir com os sons ao redor. Tinha um canil específico no final daquele corredor, o último à direita, separado dos demais por uma cerca dupla e uma grade reforçada. Uma placa vermelha pregada na porta advertia em letras garrafais que se tratava de um animal perigoso, acesso restrito apenas para funcionários autorizados. Dentro daquele espaço isolado vivia Thor, um pastor alemão de pelagem preta e dourada que já havia sido orgulho da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. A história de Thor era conhecida por todos no abrigo e na corporação policial. Ele tinha 6 anos de idade e havia servido por 4 deles como cão de busca e resgate, especializado em localizar pessoas desaparecidas em áreas de difícil acesso. Seu faro era lendário, capaz de seguir rastros com dias de existência através de mata fechada e terrenos acidentados. Thor trabalhou ao lado do sargento Roberto Damasceno, um policial experiente que o treinou desde filhote e desenvolveu com ele uma parceria que salvou dezenas de vidas. Juntos, eles participaram de operações nas enchentes que devastaram o Vale do Taquari, localizaram crianças perdidas na Serra Gaúcha e até ajudaram a encontrar vítimas de deslizamentos em áreas de risco. Thor era mais que um cão policial, era um herói com distintivo não oficial, respeitado por toda a corporação e admirado pela comunidade. Mas tudo mudou numa noite chuvosa de agosto do ano anterior. A Brigada Militar recebeu um chamado urgente sobre um sequestro em andamento na região metropolitana de Porto Alegre. Uma menina de 8 anos havia sido levada de sua casa por um homem armado que exigia resgate da família. A operação foi montada rapidamente e Thor foi escalado para rastrear a criança até o cativeiro, um galpão abandonado nas imediações de Viamão. Quando a equipe tática invadiu o local, tiros foram disparados e o caos se instalou. Thor entrou primeiro, como era seu treinamento, seguindo o rastro da menina até uma sala nos fundos do galpão. O que aconteceu exatamente naqueles minutos finais permanece confuso nos relatórios oficiais. Mas o resultado foi devastador. A menina não resistiu aos ferimentos que já havia sofrido antes da chegada da polícia. E Thor foi encontrado ao lado do corpo dela, uivando de um modo que os policiais presentes juraram nunca ter ouvido de um animal antes. O sargento Damasceno carregou Thor para fora do galpão naquela noite, ambos cobertos de lama e sangue, ambos destroçados de maneiras que não podiam ser curadas com suturas ou medicamentos. Nos dias que se seguiram, Thor mudou completamente. Ele se recusava a comer, rosnava para qualquer um que se aproximasse, incluindo Damasceno, e demonstrava sinais claros de trauma profundo. Os veterinários da brigada tentaram de tudo, desde medicação até terapia comportamental, mas nada funcionava.
Thor havia se tornado imprevisível e perigoso, atacando sem aviso prévio qualquer pessoa que tentasse tocá-lo. Após 3 meses de tentativas frustradas e 2 incidentes graves em que policiais ficaram feridos, a difícil decisão foi tomada. Thor seria aposentado compulsoriamente e transferido para o refúgio Patas Solidárias, onde pelo menos teria um lugar seguro para viver seus dias restantes, mesmo que isolado do contato humano. Camila terminou de contar essa história enquanto as 3 se aproximavam lentamente do canil de Thor. Marina instintivamente puxou a cadeira de Helena um pouco para trás, seu instinto maternal gritando alertas em sua mente. Mas Helena não demonstrava medo, apenas curiosidade intensa. Ela inclinou o corpo para frente, tentando enxergar além das barras de metal que separavam o corredor do canil isolado. No começo, ela não viu nada além de sombras. O espaço era maior que os outros, com uma casinha de madeira no fundo onde Thor podia se abrigar, alguns brinquedos de borracha espalhados que ninguém nunca ouvira usar e um pote de água ainda pela metade. Então, no canto mais escuro do canil, 2 olhos âmbar se acenderam na penumbra, observando o grupo com intensidade penetrante. Thor estava deitado sobre um colchonete velho, seu corpo grande e musculoso tenso como uma mola prestes a saltar. Suas orelhas estavam eretas, atentas a cada som, e seu focinho negro se movia sutilmente, captando os cheiros que vinham do corredor. Ele tinha cicatrizes visíveis em seu corpo, marcas de uma vida de serviço e sacrifício, e uma em particular atravessava seu focinho do lado esquerdo, lembrança permanente daquela última operação fatídica. Quando Helena se moveu ligeiramente em sua cadeira, fazendo as rodas produzirem um pequeno rangido, Thor se levantou de um salto, seu corpo todo em posição de alerta. Um rosnado grave começou a emanar de sua garganta, baixo e ameaçador, ecoando pelas paredes de concreto do corredor. Camila deu um passo à frente, colocando-se parcialmente entre Helena e o canil. Ela falou em voz firme mas gentil, explicando que era melhor não chegarem mais perto. Que Thor havia atacado 3 voluntários nos últimos meses e que só recebiam comida através de uma abertura automatizada na parte superior do canil. Ninguém entrava lá dentro fazia tempo, e a limpeza do espaço era feita apenas quando ele estava sedado para exames veterinários obrigatórios. Era uma existência solitária e triste para um animal que já fora tão nobre e dedicado, mas era a única forma de mantê-lo seguro sem recorrer à eutanásia, uma opção que o sargento Damasceno havia implorado que nunca fosse considerada. Thor merecia viver, mesmo que fosse uma vida sem alegria, sem propósito, sem o toque gentil de uma mão humana que não viesse com agulhas ou contenções. Marina já estava puxando a cadeira de Helena para longe, murmurando que talvez devessem ver os outros cães, os mais amigáveis e sociáveis, aqueles que poderiam realmente trazer a alegria que ela esperava proporcionar à filha. Mas Helena resistiu, suas mãos pequenas segurando firme nas rodas, impedindo o movimento. Ela continuava olhando fixamente para Thor, seus olhos castanhos encontrando os olhos âmbar do pastor alemão através das barras de metal. Algo passou entre eles naquele momento, algo invisível, mas palpável, como uma corrente elétrica que conectou 2 corações partidos através do espaço que os separava. Helena não viu um monstro perigoso ou um animal traumatizado além da redenção. Ela viu um reflexo de si mesma, alguém que carregava uma dor tão profunda que o mundo inteiro parecia ameaçador. Alguém que havia esquecido como confiar, porque confiar significava poder ser ferido novamente. Antes que alguém pudesse detê-la, Helena falou, sua voz suave mas clara cortando o silêncio tenso que havia tomado conta do corredor. Ela não gritou nem fez movimentos bruscos, simplesmente começou a conversar com Thor, como se estivesse falando com um velho amigo que não via há muito tempo. Ela disse que entendia, que sabia o que era ter medo do mundo e das pessoas, que sabia o que era carregar uma tristeza tão grande que parecia impossível de suportar. Ela contou a ele sobre o acidente, sobre as cirurgias, sobre as noites em que acordava chorando porque havia sonhado que estava correndo novamente, apenas para lembrar, ao abrir os olhos, que aquilo nunca mais seria possível.
Ela disse que sabia que ele não era mau, apenas machucado, e que pessoas e cachorros machucados às vezes esqueciam como era ser gentis, porque tinham tanto medo de serem machucados de novo. O rosnado de Thor começou a diminuir gradualmente, sua intensidade caindo como uma fogueira que perde força. Suas orelhas, que estavam rigidamente eretas, em posição de alerta máximo, começaram a relaxar levemente, pendendo apenas um pouco para os lados. Seu corpo, que estava tenso e pronto para atacar, afrouxou imperceptivelmente, o peso se redistribuindo de uma postura ofensiva para algo mais neutro, mais receptivo. Camila e Marina trocaram olhares de absoluta incredulidade, suas bocas ligeiramente abertas em choque. Nenhuma das duas ousava se mover ou falar, temendo quebrar o que quer que estivesse acontecendo entre a menina e o cão. Os outros animais no abrigo também haviam silenciado, como se toda a vida naquele lugar estivesse suspensa, assistindo a um momento que desafiava toda a lógica e experiência. Helena continuou falando, sua voz mantendo aquele tom suave e acolhedor que parecia ter um poder hipnótico sobre Thor. Ela contou a ele sobre seus desenhos de cachorros, sobre como imaginava ter um amigo de 4 patas que pudesse entender sua dor sem precisar de palavras. Alguém que pudesse simplesmente estar ao seu lado quando as noites ficassem muito escuras e o silêncio muito pesado. Ela disse que talvez eles pudessem ser amigos, 2 sobreviventes que carregavam cicatrizes que ninguém mais podia ver, mas que eram tão reais quanto as marcas visíveis em seus corpos. Enquanto falava, Helena lentamente começou a movimentar sua cadeira de rodas. Não de forma abrupta ou ameaçadora, mas com movimentos pequenos e deliberados que a aproximavam milímetro por milímetro das grades que separavam o corredor do canil de Thor. Camila deu um passo à frente instintivamente, sua mão se estendendo para puxar a cadeira de Helena de volta, mas Marina a segurou pelo braço, balançando a cabeça negativamente. Havia algo acontecendo ali, algo que nenhuma das duas compreendia completamente, mas que ambas sentiam ser importante, talvez até crucial para ambos, a menina e o cão. Marina viu em Thor algo que ela só havia visto antes em pacientes humanos no hospital. Aquele momento exato em que a vontade de viver começa a superar o desejo de simplesmente desistir. Quando uma centelha de esperança reacende em olhos que haviam estado apagados por tanto tempo. Era o tipo de momento que não podia ser forçado ou fabricado, apenas testemunhado com reverência e gratidão por estar presente quando ocorria. Quando Helena finalmente parou de mover sua cadeira, ela estava a menos de 1 metro das grades, mais perto do que qualquer pessoa havia chegado de Thor em meses, sem estar protegida por equipamento de segurança ou sem ter o cão sob sedação. O pastor alemão havia se movido também, deixando seu canto escuro e caminhando lentamente até a frente do canil, seus olhos nunca deixando de encarar a menina. Não havia mais rosnados, apenas uma respiração pesada que fazia seu peito subir e descer visivelmente. Ele se sentou, uma posição que seus instintos de treinamento policial nunca permitiriam que esquecesse, e inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, como se estivesse tentando decifrar quem era aquela criatura pequena e frágil que não demonstrava medo dele quando todos os outros demonstravam. Foi então que Helena fez algo que fez o coração de Marina parar por um segundo completo. Ela estendeu sua mão direita, pequena e delicada, em direção às grades do canil. Seus dedos passaram entre as barras de metal, entrando no território de Thor, invadindo seu espaço pessoal de uma forma que havia resultado em ataques violentos tantas vezes antes. Marina sentiu suas pernas fraquejarem, sua visão começando a escurecer nas bordas, enquanto o pânico absoluto tomava conta de seu sistema. Ela quis gritar, quis correr e puxar sua filha para longe daquele perigo iminente, mas sua garganta estava fechada e seus pés pareciam cimentados no chão. Camila cobriu a boca com ambas as mãos, lágrimas já começando a formar em seus olhos, certa de que estava prestes a testemunhar uma tragédia que a assombraria pelo resto de sua vida. Mas a tragédia não veio. Em vez disso, algo miraculoso aconteceu.
algo que seria contado e recontado nos anos seguintes, tornando-se parte da lenda do refúgio Patas Solidárias. Thor olhou para aquela mão estendida, tão pequena e indefesa dentro de seu canil, e algo dentro dele quebrou, ou talvez se consertou. A diferença não era clara. Ele baixou seu focinho lentamente, muito lentamente, como se estivesse se movendo através de água espessa, e encostou sua trufa preta e úmida na palma aberta de Helena. O contato foi suave, quase reverente, completamente desprovido de agressividade ou medo. Helena sorriu, um sorriso tão puro e genuíno que parecia iluminar o corredor inteiro, e com cuidado infinito começou a acariciar o focinho de Thor, seus dedos traçando o contorno da cicatriz que atravessava seu rosto. Thor fechou os olhos sob o toque dela, e algo extraordinário aconteceu. Um som começou a emanar dele, não um rosnado ou latido, mas um choramingo baixo e doloroso. O tipo de som que vem de um lugar tão profundo na alma que mal pode ser considerado um som, mas uma manifestação física de emoção pura. Seu corpo grande e musculoso começou a tremer, primeiro sutilmente, depois mais visivelmente, até que todo ele estava sacudindo com a força de emoções há tanto tempo reprimidas. Lágrimas, sim, lágrimas reais e brilhantes, começaram a escorrer dos olhos âmbar de Thor, molhando a pelagem ao redor de seu focinho e pingando no chão de concreto do canil. Ele chorava pela primeira vez desde aquela noite terrível no galpão abandonado, liberando uma dor que havia carregado sozinho por tempo demais, encontrando finalmente alguém que entendia, que não julgava, que simplesmente aceitava. Naquele momento mágico e comovente, com a mão de Helena ainda acariciando gentilmente o focinho de Thor através das grades, algo fundamental mudou no universo de ambos. Para Helena, foi a primeira vez desde o acidente que ela sentiu que podia oferecer algo valioso a alguém, que sua condição não a tornava apenas uma receptora de piedade e cuidados, mas que ela ainda tinha a capacidade de curar, de confortar, de fazer diferença na vida de outro ser. Para Thor, foi o primeiro momento em quase um ano em que ele conseguiu baixar suas defesas, permitir que alguém tocasse não apenas seu corpo, mas sua alma ferida. Lembrar que o mundo nem sempre era um lugar de violência e trauma, que ainda existia gentileza e compreensão se ele fosse corajoso o suficiente para aceitá-las. Ei, se você está acompanhando essa história e sentindo seu coração aquecer com essa conexão especial entre Helena e Thor, que tal se inscrever no canal e deixar um like? E me conta aqui nos comentários, você já viveu um momento em que sentiu uma conexão instantânea e inexplicável com um animal? Aquele tipo de encontro que parece ter sido escrito nas estrelas? Adoraria ler suas histórias enquanto continuamos com a nossa. Vamos lá, agora vem a parte que vai emocionar ainda mais. Camila finalmente conseguiu recuperar sua voz, embora ela saísse trêmula e carregada de emoção. Ela sussurrou para Marina que em todos os seus 3 anos como voluntária no refúgio Patas Solidárias, através de centenas de resgates e milhares de horas trabalhando com animais traumatizados, ela nunca havia testemunhado nada remotamente parecido com o que acabara de ver. Marina, ainda em estado de choque, mas também profundamente emocionada, apenas conseguiu assentir, suas próprias lágrimas correndo livremente por seu rosto enquanto observava sua filha continuar aquela conversa silenciosa, mas eloquente com o cão que todos haviam considerado perdido. O corredor do abrigo parecia ter sido transformado em um espaço sagrado, um pequeno templo dedicado ao poder da empatia e da conexão entre espíritos feridos, mas não quebrados. Nos dias que se seguiram àquele primeiro encontro transformador, Helena implorou incessantemente para voltar ao abrigo. Ela, que há meses recusava qualquer convite para sair de casa, que evitava contato com o mundo exterior e preferia a segurança de seu quarto, agora acordava todas as manhãs perguntando se aquele seria o dia de visitar Thor novamente. Marina, vendo a mudança radical na disposição de sua filha, não tinha coração para negar.
Elas começaram a ir ao refúgio Patas Solidárias, 3, depois 4, eventualmente quase todos os dias da semana. Cada visita durava horas, com Helena sentada em sua cadeira de rodas do lado de fora do canil de Thor, conversando com ele sobre tudo e nada, lendo histórias em voz alta, às vezes apenas ficando em silêncio companheiro, enquanto ambos encontravam conforto na simples presença um do outro. Thor também mudou visivelmente com essas visitas regulares. No começo, ele ainda mantinha certa distância cautelosa, aproximando-se das grades quando Helena chegava, mas sempre pronto para recuar se percebesse qualquer ameaça. Mas gradualmente, dia após dia, semana após semana, suas defesas começaram a cair como folhas de uma árvore no outono. Ele começou a esperar por ela, ficando alerta perto da entrada do canil antes mesmo do horário habitual de sua chegada, suas orelhas girando na direção de cada som que pudesse indicar a aproximação daquela cadeira de rodas específica que ele havia aprendido a reconhecer. Quando Helena finalmente aparecia, sua cauda, que permanecera praticamente imóvel por meses, começava a abanar, primeiro devagar e hesitante, depois com mais entusiasmo e confiança. Camila e os outros voluntários observavam essa transformação com uma mistura de alegria e admiração. Começaram a fazer pequenos ajustes no protocolo de segurança ao redor de Thor, sempre com extrema cautela, mas permitindo interações gradualmente mais próximas. Primeiro, eles abriram uma pequena abertura nas grades, por onde Helena podia passar não apenas a mão, mas parte do braço, permitindo que ela acariciasse mais de Thor do que apenas seu focinho. O pastor alemão recebia esses toques com uma gratidão visível, fechando os olhos e pressionando seu corpo contra a grade, como se quisesse absorver cada momento daquele contato físico que ele havia sido privado por tanto tempo. Depois, quando ficou claro que Thor não representava perigo algum para Helena, instalaram uma porta lateral no canil, menor e mais fácil de controlar, através da qual poderiam, sob supervisão rigorosa, permitir interações mais diretas. O dia em que Helena entrou pela primeira vez no canil de Thor foi um evento que atraiu praticamente todos os voluntários e funcionários do abrigo. Mesmo o veterinário responsável, Dr. Augusto, um homem de 60 anos que havia visto de tudo em sua carreira, fez questão de estar presente. Marina estava apavorada, mas confiante, uma contradição que só mães conseguem entender. Certa de que sua filha estava segura, mas incapaz de acalmar completamente os instintos protetores que gritavam em sua mente. Camila abriu a porta lateral lentamente e Helena moveu sua cadeira para dentro do canil, entrando no mundo de Thor pela primeira vez. O pastor alemão estava sentado no centro do espaço, absolutamente imóvel, como se entendesse a gravidade e a importância daquele momento. Helena rolou sua cadeira até ficar bem ao lado de Thor, tão perto que podia sentir o calor emanando de seu corpo grande e musculoso. Ela estendeu ambas as mãos desta vez, e quando os dedos tocaram a pelagem densa do pescoço de Thor, o cão literalmente desmoronou, seu corpo todo relaxando como se cordas invisíveis que o mantinham tenso tivessem sido cortadas todas de uma vez. Ele deitou sua cabeça no colo de Helena, seu peso causando uma pequena impressão nas pernas dela que não podiam sentir o toque, mas que mesmo assim pareciam abençoadas por carregar aquele peso. Helena riu, um som de pura alegria que ecoou pelas paredes do abrigo e fez cada pessoa presente sorrir através de suas lágrimas. Ela passou os dedos pela pelagem de Thor, encontrando cada cicatriz, cada marca de batalha, cada evidência física do trauma que ele havia suportado. E com seu toque gentil, parecia dizer que tudo isso era parte de quem ele era e que ele era perfeito exatamente assim. Foi naquela tarde, enquanto o sol de outono começava a pintar o céu de Porto Alegre com tons de laranja e rosa, que Helena fez o pedido que mudaria tudo. Ela olhou para sua mãe com aqueles olhos castanhos, cheios de esperança e determinação, e perguntou se eles poderiam levar Thor para casa. Marina sentiu seu coração apertar, não de dúvida, mas de um amor tão intenso por sua filha que quase doía fisicamente. Ela olhou para Camila, que olhou para o Dr. Augusto, que olhou para os outros voluntários, e em todos aqueles rostos havia a mesma expressão: surpresa, preocupação, mas acima de tudo,
Esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, aquele cão que todos haviam escrito como irreabilitável pudesse encontrar uma segunda chance. Não apesar de suas cicatrizes, mas ao lado de alguém que entendia exatamente o que significava carregar marcas invisíveis. As discussões que se seguiram foram longas e complexas, envolvendo não apenas a equipe do abrigo, mas também o sargento Roberto Damasceno, o antigo parceiro de Thor. Damasceno visitou o refúgio Patas Solidárias numa tarde chuvosa de maio, 3 semanas depois daquele primeiro contato entre Helena e Thor. Ele não havia visto seu antigo companheiro desde o dia em que assinou os papéis de transferência para o abrigo, um dia que o assombrava com arrependimento e dor. Quando ele entrou no corredor e viu Thor, não isolado e solitário em seu canil, mas sentado calmamente ao lado de uma menina em cadeira de rodas, sua cabeça descansando no colo dela enquanto ela lia um livro em voz alta, Damasceno simplesmente parou e ficou ali, incapaz de processar o que seus olhos estavam vendo. Thor levantou a cabeça ao perceber a presença de Damasceno, suas orelhas se erguendo em alerta. Por um momento, todos temeram uma regressão, um retorno ao comportamento agressivo que havia caracterizado suas interações com humanos após o trauma. Mas então, algo surpreendente aconteceu. Thor se levantou, caminhou até as grades que separavam o canil do corredor e deu um único latido, não agressivo ou ameaçador, mas comunicativo, quase como se estivesse cumprimentando alguém que reconhecia e respeitava. Damasceno, com lágrimas escorrendo sem vergonha por seu rosto endurecido por anos de serviço policial, se aproximou devagar e estendeu a mão. Thor cheirou seus dedos e então, para o choque absoluto de Damasceno, lambeu sua palma, um gesto de perdão e reconhecimento que o sargento sentiu que não merecia, mas aceitou com humildade e gratidão. A conversa entre Damasceno, Marina e a equipe do abrigo durou horas. O sargento explicou detalhadamente a história de Thor, não apenas os eventos traumáticos que levaram à sua aposentadoria forçada, mas também os anos anteriores de serviço exemplar, as missões bem-sucedidas, as vidas salvas. Ele falou sobre como treinar Thor, sobre seus sinais específicos, seus comandos preferidos, as coisas que o deixavam desconfortável e as que o faziam feliz. Damasceno expressou suas preocupações legítimas sobre a segurança, não porque duvidasse da conexão especial entre Thor e Helena, mas porque conhecia em primeira mão o quanto o pastor alemão podia ser forte e potencialmente perigoso se algo desencadeasse suas memórias traumáticas. Mas, ao mesmo tempo, vendo com seus próprios olhos a transformação que havia ocorrido, ele admitiu que talvez aquela menina de 9 anos em sua cadeira de rodas tivesse conseguido o que nenhum treinador profissional, nenhum veterinário comportamental e nem mesmo ele próprio haviam conseguido: alcançar o coração partido de Thor e lembrá-lo de que ainda havia bondade no mundo. Depois de inúmeras reuniões, avaliações comportamentais conduzidas pelo Dr. Augusto e sua equipe e um período de teste supervisionado, onde Helena passou dias inteiros no abrigo, interagindo com Thor sob observação constante, a decisão foi finalmente tomada. Thor seria oficialmente adotado pela família Rodrigues, tornando-se não apenas o animal de estimação de Helena, mas seu companheiro oficial de terapia, um título que veio com responsabilidades específicas e acompanhamento veterinário regular. O sargento Damasceno pessoalmente entregou a coleira e a guia originais de Thor para Helena, artefatos que haviam sido guardados em seu armário desde aquela noite fatídica, incapaz de descartá-los, mas também incapaz de olhar para eles sem sentir o peso esmagador da culpa e do arrependimento. Quando ele colocou aqueles objetos nas mãos pequenas de Helena, ele se ajoelhou ao lado de sua cadeira de rodas e disse com voz embargada que ela havia feito algo que ele não conseguiu. Ela havia salvado seu parceiro, quando ele falhou em fazê-lo. O dia em que Thor deixou o refúgio Patas Solidárias foi celebrado como um dos momentos mais significativos na história do abrigo. Voluntários que haviam trabalhado lá por anos, que haviam testemunhado centenas de adoções bem-sucedidas, afirmaram que nunca haviam visto nada que se comparasse à despedida de Thor.
O pastor alemão caminhou calmamente ao lado da cadeira de rodas de Helena, sua postura ereta e orgulhosa, lembrando os dias em que servia na brigada militar. Mas seus olhos, antes duros e distantes, agora brilhavam com algo que todos reconheceram como esperança renovada. Camila abraçou Helena por longos minutos, sussurrando agradecimentos por ter trazido luz de volta a um lugar que às vezes podia parecer muito escuro. O Dr. Augusto entregou a Marina um arquivo completo com o histórico médico de Thor, instruções detalhadas de cuidados e seus números pessoais de telefone com a instrução de ligar a qualquer hora, dia ou noite, se surgisse qualquer preocupação. A casa dos Rodrigues ficava num bairro tranquilo de Porto Alegre, uma construção térrea que Marina havia escolhido especificamente por não ter escadas, facilitando a mobilidade de Helena. O jardim da frente era pequeno, mas bem cuidado, com roseiras que a avó de Helena havia plantado antes de falecer e que Marina mantinha por memória e amor. Quando chegaram com Thor, já era final de tarde e o céu estava tingido daqueles tons dourados específicos do pôr do sol gaúcho. Marina abriu o portão e Helena rolou sua cadeira pelo caminho de pedras, Thor seguindo fielmente ao seu lado, sua guia frouxa na mão da menina, mais um símbolo do que uma necessidade real, pois ele não se afastaria dela nem que comandassem. Dentro da casa, tudo havia sido preparado para a chegada de Thor. Marina havia comprado uma cama grande e macia para cães, comedouros de aço inoxidável de boa qualidade, brinquedos diversos que o vendedor da pet shop garantiu serem indestrutíveis. Embora ninguém realmente esperasse que Thor se interessasse por eles. Havia também um cantinho especial montado ao lado da cama de Helena, onde a cama de Thor foi colocada, porque mesmo que houvesse espaço em outros lugares da casa, todos sabiam que aquele cão dormiria onde pudesse estar mais próximo de sua menina. Thor explorou cada cômodo meticulosamente, seu treinamento policial nunca realmente deixando-o, checando cantos, farejando móveis, mapeando mentalmente o layout daquela que agora era sua casa. Quando terminou sua inspeção, ele voltou diretamente para onde Helena estava, na sala de estar, e se deitou aos pés de sua cadeira com um suspiro profundo de contentamento, como se finalmente, após um ano inteiro de solidão e dor, ele tivesse encontrado onde pertencia. Os primeiros dias foram de ajuste para todos. Marina descobriu que Thor tinha horários muito específicos para comer, resultado de anos de rotina militar, e que ele não comia nada até que Helena estivesse presente, esperando pacientemente ao lado de seu pote cheio até que a menina viesse e desse sua permissão. Thor também tinha alguns gatilhos que precisavam ser navegados com cuidado. Barulhos altos e súbitos, como panelas caindo ou portas batendo, faziam-no ficar tenso e alerta, transportando-o mentalmente de volta àquele galpão em Viamão. Mas Helena aprendeu rapidamente a reconhecer esses momentos e desenvolveu uma técnica simples, mas efetiva de colocar a mão em seu pescoço e falar suavemente, trazendo-o de volta ao presente, lembrando que estava seguro, que estava em casa, que nada de ruim aconteceria. Thor, por sua vez, nomeou-se guardião não oficial de Helena com uma seriedade que ia além de simples lealdade canina. Ele a seguia de cômodo em cômodo, sempre posicionando-se onde pudesse ver tanto ela quanto a porta principal. Seus instintos de proteção agora canalizados para manter sua menina segura em vez de rastrear criminosos ou localizar pessoas desaparecidas. Quando Helena tinha suas sessões de fisioterapia em casa, Thor se deitava próximo, observando cada movimento com atenção intensa, como se estivesse estudando e memorizando tudo. Quando ela chorava à noite, algo que ainda acontecia ocasionalmente quando a dor fantasma em suas pernas se tornava muito intensa, ou quando a realidade de sua condição a golpeava com força renovada, Thor estava ali antes mesmo de Marina ouvir os soluços. Sua cabeça grande repousando na cama ao lado de Helena, seus olhos âmbar brilhando na escuridão com compreensão silenciosa.
As semanas se transformaram em meses, e a transformação em ambos, menina e cão, tornou-se cada vez mais evidente. Helena começou a sair de casa com mais frequência, não apenas para visitas médicas obrigatórias, mas para passeios no parque, idas ao shopping, até mesmo tentativas cautelosas de retornar ao convívio social com outras crianças. Thor a acompanhava em todas essas expedições, usando um colete especial que o identificava como cão de assistência emocional, o que legalmente permitia sua presença em locais que normalmente não aceitariam animais. As pessoas nas ruas paravam para admirar o pastor alemão majestoso que caminhava tão perfeitamente ao lado daquela cadeira de rodas, e quando ouviam a história por trás daquela parceria, muitos se emocionavam visivelmente, alguns até parando para tirar fotos ou pedir para acariciar Thor, pedidos que ele aceitava com paciência, desde que Helena desse sua aprovação primeiro. A fisioterapeuta de Helena, uma profissional experiente chamada doutora Patrícia, notou mudanças significativas na disposição e progresso da menina. Helena, que antes resistia aos exercícios e frequentemente desistia quando ficava difícil ou doloroso, agora persistia com determinação renovada, muitas vezes dizendo que precisava ficar forte para poder cuidar de Thor adequadamente, para poder jogar bola com ele no quintal, para poder levá-lo em caminhadas mais longas. Era um tipo de motivação que nenhuma quantidade de incentivo profissional havia conseguido despertar antes. Uma força que vinha de dentro, alimentada pelo amor e senso de responsabilidade por aquele ser que dependia dela tanto quanto ela dependia dele. Doutora Patrícia começou a incorporar Thor nas sessões de terapia, usando-o como motivação e até mesmo como auxiliar em alguns exercícios, e os resultados foram notavelmente superiores a tudo que haviam alcançado anteriormente. Numa tarde ensolarada de setembro, quando a primavera começava a despertar Porto Alegre com flores e temperaturas mais amenas, algo extraordinário aconteceu. Helena estava no quintal com Thor, jogando uma bola de tênis que ele educadamente buscava e depositava aos pés de sua cadeira, repetidas vezes com paciência infinita. Marina observava da janela da cozinha enquanto preparava o almoço. Seu coração aquecido pela cena de paz e felicidade que há pouco tempo atrás parecia impossível. De repente, a bola rolou para além do alcance fácil de Helena, parando embaixo de um arbusto no canto do jardim. Thor a buscou prontamente, mas em vez de trazer de volta, ele se sentou ao lado da bola, olhando alternadamente para ela e para Helena, como se estivesse esperando que ela viesse buscá-la. Helena riu daquela teimosia aparente, mas então algo aconteceu. Talvez fosse o sol quente em sua pele, ou o sorriso de Thor, ou simplesmente o acúmulo de meses de trabalho duro e progresso gradual, culminando num único momento de coragem. Helena travou as rodas de sua cadeira, posicionou as mãos nos apoios de braço e começou a empurrar, tentando se levantar. Marina largou a faca que estava usando para cortar legumes e correu para a janela, seu coração disparando, querendo gritar para que Helena tivesse cuidado, mas algo a impediu. Instinto de que interferir agora seria roubar de sua filha um momento crucial de autodescoberta e conquista. As pernas de Helena tremiam violentamente com o esforço, músculos que haviam sido declarados permanentemente danificados, protestando contra o peso e a demanda que estava sendo colocada sobre eles. Seu rosto ficou vermelho, veias saltando em seu pescoço, suor formando em sua testa apesar do clima ameno. Thor se levantou imediatamente, largando a bola e correndo de volta para ficar ao lado da cadeira, sua postura tensa, mas sem intervir, como se entendesse que aquilo era algo que Helena precisava fazer sozinha, mas querendo estar presente caso ela precisasse dele. E então, com um grunhido de determinação pura, Helena conseguiu. Ela se levantou, não completamente, mas o suficiente para ficar de pé apoiada nos braços da cadeira, suas pernas tremendo, mas segurando seu peso por preciosos segundos antes que ela se deixasse cair de volta no assento. Marina saiu correndo da casa, lágrimas já correndo livremente por seu rosto, gritando celebrações e palavras de orgulho enquanto corria para abraçar sua filha.
Thor latiu, um som de alegria pura que ele não emitia desde antes do trauma. Sua cauda abanando tão vigorosamente que o seu corpo inteiro balançava com o movimento. Ele pulou levemente, colocando as patas dianteiras no colo de Helena com cuidado para não machucá-la, e lambeu seu rosto repetidamente enquanto ela ria e chorava simultaneamente, suas mãos pequenas agarrando a pelagem densa de seu pescoço. Aquele não foi o dia em que Helena voltou a andar. Os médicos seriam claros mais tarde que suas chances de recuperação completa eram ainda muito pequenas. Mas foi o dia em que ela provou a si mesma que impossível era apenas uma palavra, não uma sentença definitiva. E que com amor, determinação e um cão extraordinário ao seu lado, ela poderia alcançar coisas que todos, incluindo ela mesma, haviam considerado fora de questão. A notícia daquele momento espalhou-se rapidamente, primeiro através de posts emocionados de Marina em suas redes sociais, depois sendo compartilhada por amigos e conhecidos, até que eventualmente chamou a atenção da mídia local. Um jornalista de um programa de notícias matinal de Porto Alegre entrou em contato pedindo permissão para contar a história de Helena e Thor. E após alguma consideração e discussão em família, Marina concordou, esperando que talvez a história pudesse inspirar outras pessoas enfrentando suas próprias batalhas aparentemente impossíveis. A reportagem foi ao ar numa manhã de outubro, uma peça de 5 minutos que capturou perfeitamente a essência daquela parceria improvável entre uma menina que aprendeu a confiar novamente e um cão que redescobriu seu propósito. A resposta foi avassaladora. O telefone de Marina tocou incessantemente por dias, com ligações de outros pais de crianças com deficiências, de veteranos de guerra lidando com TPT, que viram paralelos em sua própria condição e na de Thor, de organizações de resgate de animais querendo saber mais sobre o processo que levou à reabilitação de Thor. O refúgio Patas Solidárias recebeu um influxo de doações como nunca havia visto antes, permitindo que expandissem suas instalações e ajudassem ainda mais animais necessitados. Camila ligou para Marina chorando de felicidade, dizendo que a história de Helena e Thor havia mudado completamente a forma como as pessoas viam animais traumatizados, mostrando que com paciência, amor e a conexão certa, mesmo os casos mais desesperadores poderiam encontrar redenção. Mas, em meio a toda aquela atenção e celebração pública, a vida na casa dos Rodrigues continuava sua rotina estabelecida, e era nessa rotina que a verdadeira magia acontecia. Todas as manhãs, Thor acordava antes de Helena, mas esperava pacientemente ao lado de sua cama até que ela abrisse os olhos. Então colocava sua cabeça na beirada do colchão em comprimento silencioso, sua cauda abanando suavemente. Eles tomavam café juntos, Helena sempre compartilhando pequenos pedaços de seu pão com geleia, um hábito que Marina fingia não perceber porque a alegria no rosto de sua filha valia mais que qualquer preocupação com dieta canina adequada. Depois havia as sessões de terapia, agora multiplicadas e intensificadas, graças à motivação renovada de Helena, com Thor sempre presente, sempre vigilante, sempre oferecendo conforto silencioso quando os exercícios ficavam particularmente difíceis ou dolorosos. As tardes eram reservadas para o que Helena chamava de tempo de Thor, períodos dedicados exclusivamente a cuidar dele. Ela escovava sua pelagem com movimentos lentos e metódicos, encontrando o processo meditativo e relaxante, enquanto Thor deitava com os olhos fechados em puro contentamento. Ela havia aprendido todos os comandos que o sargento Damasceno havia ensinado, não porque precisasse controlar Thor, mas porque via o orgulho nos olhos do pastor alemão quando ele os executava perfeitamente, lembrando-se de quem ele costumava ser, um profissional treinado e respeitado. Eles desenvolveram seus próprios rituais também, novos comandos e truques que eram só deles, uma linguagem privada de gestos e palavras que fortalecia ainda mais o vínculo já profundo entre eles. À noite, depois do jantar, a família se reunia na sala de estar. Marina geralmente tricotava ou lia enquanto Helena fazia a lição de casa, porque sim, ela havia finalmente concordado em retornar aos estudos regulares, primeiro através de um sistema híbrido de ensino presencial e em casa, com Thor certificado para acompanhá-la à escola quando necessário.
Thor deitava no tapete entre elas, sua presença um lembrete constante de que aquela família, quebrada e remendada de formas inesperadas, era completa exatamente como era. Marina frequentemente parava o que estava fazendo apenas para observá-los, sua filha e aquele cão extraordinário, e sentia uma gratidão tão profunda que às vezes a deixava sem fôlego. Grata por ter seguido seu instinto naquele dia no abrigo, por não ter puxado Helena para longe quando ela estendeu a mão através daquelas grades, por ter confiado que o amor podia curar mesmo as feridas mais profundas. Mas, como toda história que parece ter encontrado seu final feliz, o universo tinha um último teste reservado para Helena e Thor, uma provação que testaria a força de seu vínculo de formas que ninguém poderia ter previsto. Aconteceu numa noite fria de junho, quando o inverno gaúcho mostrava seus dentes com temperaturas próximas de zero e um vento cortante que penetrava até os ossos. Helena havia ido dormir mais cedo, sentindo-se levemente indisposta com o que parecia ser um resfriado comum. Marina a colocou na cama, deu-lhe o medicamento apropriado e beijou sua testa antes de apagar as luzes, deixando apenas o abajur fraco que Helena ainda preferia manter aceso durante a noite. Thor, como sempre, estava em sua cama ao lado, já adormecido e roncando suavemente. Marina estava em seu próprio quarto, finalmente tendo um momento para si mesma, depois de um longo dia de trabalho no hospital, quando algo a acordou das primeiras camadas de sono. Não foi um som específico, mas aquela sensação instintiva que mães desenvolvem, uma consciência de que algo não estava certo. Ela se levantou, colocou o robe e caminhou pelo corredor até o quarto de Helena. O que ela viu quando abriu a porta fez seu sangue gelar nas veias. Helena estava tendo uma convulsão, seu corpo sacudindo violentamente na cama, seus olhos revirados, mostrando apenas o branco. Mas antes que Marina pudesse sequer gritar ou correr para sua filha, ela percebeu que Thor já estava em ação. O pastor alemão estava em cima da cama, posicionado cuidadosamente ao lado de Helena, de forma que seu corpo criava uma barreira entre ela e a beira do colchão, impedindo que ela caísse e se machucasse. Ele latia alto e insistentemente, não o som de alarme ou agressão que Marina havia sido avisada para temer, mas um padrão específico de latidos que ela de repente percebeu era deliberado, calculado, o tipo de alerta que um cão de trabalho daria quando encontrasse alguém em perigo. Thor havia detectado algo errado com Helena antes mesmo que os sintomas se manifestassem completamente, possivelmente mudanças no seu odor ou temperatura corporal que seus sentidos aguçados podiam perceber, mas que eram invisíveis para humanos. E ele havia assumido sua posição protetora, latindo para acordar Marina enquanto mantinha Helena segura. Marina correu para o telefone, suas mãos tremendo tão violentamente que quase derrubou o aparelho enquanto discava para a emergência. Sua voz saiu estridente e desesperada quando explicou a situação para o atendente, que imediatamente despachou uma ambulância e forneceu instruções de primeiros socorros que Marina tentou seguir, embora seu treinamento como enfermeira parecesse ter evaporado de sua mente sobre o pânico absoluto de ver sua filha naquele estado. Thor não se moveu de seu posto ao lado de Helena, seus olhos fixos na menina, mesmo quando Marina se aproximou, apenas ajustando ligeiramente sua posição para permitir que a mãe fizesse o que precisava, enquanto ele continuava criando aquela barreira protetora com seu corpo. A ambulância chegou em tempo recorde, paramédicos correndo para dentro da casa com equipamento e urgência profissional. Eles imediatamente começaram a trabalhar em Helena, verificando sinais vitais, administrando medicação, preparando-a para transporte. Foi quando um dos paramédicos, um homem jovem com olhos gentis, notou Thor e instintivamente recuou. Sua experiência ensinando-o a ser cauteloso com cães grandes em situações de alta tensão. Mas Thor não demonstrou agressividade, apenas aquela vigilância intensa, observando cada movimento que faziam perto de Helena, claramente avaliando se eram ajuda ou ameaça.
Marina, encontrando sua voz através do pânico, explicou rapidamente quem Thor era, sua história, sua conexão com Helena, e o paramédico assentiu, compreendendo, direcionando sua equipe para trabalharem sabendo que o cão estava protegendo, não ameaçando. Quando levaram Helena para fora em uma maca, Thor tentou seguir, um whine baixo e angustiado escapando de sua garganta. Marina agarrou sua coleira, sabendo que não podia levá-lo na ambulância, mas também sabendo que separá-lo de Helena agora seria cruel tanto para ele quanto para sua filha, que estava começando a recuperar consciência e cujo primeiro instinto ao abrir os olhos foi procurar por ele. O paramédico dos olhos gentis, vendo o dilema, tomou uma decisão que tecnicamente violava protocolo, mas que seu coração disse ser a coisa certa a fazer. Ele acenou para Marina, indicando que Thor poderia vir, e ajudou o pastor alemão a subir na ambulância, onde ele imediatamente se posicionou ao lado da maca de Helena, sua cabeça baixa próxima dela, como se através de pura força de vontade pudesse transferir sua força para ela. No hospital, enquanto Helena era levada para exames emergenciais, Thor esperou na sala de espera com Marina, atraindo olhares curiosos, mas majoritariamente positivos de outros pacientes e visitantes. Muitos reconheceram o par da reportagem de televisão que havia se tornado viral, e várias pessoas se aproximaram para oferecer palavras de encorajamento e esperança. Thor aceitou alguns cafunés oferecidos, mas seus olhos nunca deixaram as portas duplas através das quais Helena havia desaparecido, e seu corpo permanecia tenso, pronto para saltar em ação no momento em que ela retornasse. Marina, sentada na cadeira plástica desconfortável da sala de espera, colocou a mão na cabeça de Thor e sussurrou agradecimentos repetidos, sabendo com absoluta certeza que se não fosse por ele, se ele não tivesse alertado quando alertou, se não tivesse mantido Helena segura durante a convulsão, as coisas poderiam ter sido tragicamente diferentes. Os médicos eventualmente saíram com notícias que eram simultaneamente assustadoras e aliviantes. Helena havia sofrido uma convulsão febril, desencadeada por uma infecção que seu corpo estava combatendo e que havia causado sua febre subir perigosamente durante a noite. Era uma condição séria, mas tratável, e graças à rapidez com que receberam o alerta e conseguiram tratamento, não havia danos permanentes. Eles queriam mantê-la em observação por pelo menos 24 horas, talvez 48, apenas para garantir que a medicação estava funcionando e que não haveria recorrência. Quando Marina perguntou, com voz hesitante, Thor poderia ficar com Helena durante a internação, o médico, um homem mais velho com cabelos grisalhos e olhos cansados, mas bondosos, sorriu e disse que já havia ouvido falar sobre aquele par especial e que ele, pessoalmente, autorizaria uma exceção às regras normais do hospital sobre animais de visita. Thor ficou com Helena durante toda a sua internação hospitalar, deitado em um colchonete especial que a equipe de enfermagem providenciou ao lado de sua cama. Ele mal comeu ou bebeu durante aquelas 48 horas, recusando a maior parte da comida e água que Marina tentava oferecer. Seus olhos constantemente monitorando Helena, como se precisasse testemunhar cada respiração para acreditar que ela estava realmente bem. As enfermeiras que cuidavam de Helena rapidamente se apaixonaram pelo pastor alemão dedicado, várias delas parando durante suas rondas apenas para fazer carinho nele e sussurrar que ele era um bom menino, o melhor menino. Uma delas, uma senhora mais velha chamada Dona Teresa, que trabalhava na pediatria há 30 anos, disse a Marina que em toda sua carreira ela havia visto muitos pais dedicados, mas nunca havia visto um amor tão puro e incondicional quanto Thor demonstrava por Helena. Quando Helena finalmente recebeu alta e puderam retornar para casa, foi como se todo o bairro tivesse ficado sabendo e decidido celebrar. Vizinhos que Marina mal conhecia saíram de suas casas para acenar e sorrir. Algumas pessoas haviam deixado flores e cartões no portão da frente. Dentro de casa, tudo parecia mais brilhante, mais quente, como se o simples fato de todos estarem de volta juntos houvesse transformado aquelas paredes e móveis familiares em algo sagrado.
Thor seguiu Helena até seu quarto, esperou pacientemente enquanto Marina ajudava a se instalar confortavelmente na cama e então, finalmente permitindo-se relaxar pela primeira vez em dias, ele deitou em sua própria cama ao lado dela. Suspiro profundo e longo saindo de seu peito, enquanto seus olhos finalmente se fechavam em sono verdadeiro, sabendo que sua menina estava segura, estava em casa, estava bem. Aquela experiência mudou algo fundamental na forma como Marina via Thor. Ela sempre havia apreciado o que ele representava para Helena, o companheirismo, o apoio emocional, a motivação para se esforçar mais em sua recuperação. Mas agora ela entendia que Thor era mais que isso. Ele era um protetor, no sentido mais literal e absoluto da palavra. Um guardião que havia tomado para si a responsabilidade de manter Helena segura e que executava essa missão com uma seriedade e competência que ia além de instinto animal ou treinamento prévio. Era amor, manifestado em forma de vigilância constante e devoção inabalável. Marina começou a ver os sinais que antes não percebia, a forma como Thor sempre verificava Helena quando ela entrava em um cômodo, não apenas olhando, mas realmente a avaliando, checando sua respiração, sua expressão, seu movimento, a forma como ele ficava inquieto quando Helena estava mais quieta que o normal ou mais agitada que o habitual, seu corpo comunicando preocupação através de pequenos sinais que Marina agora aprendia a ler. Ela percebeu que Thor não estava apenas vivendo com eles, ele estava trabalhando, não da forma como trabalhava quando era um cão da brigada militar, mas de uma forma talvez ainda mais importante, mantendo segura a única pessoa no mundo que havia conseguido alcançar através de suas defesas e tocar seu coração partido. Os meses seguintes foram marcados por uma rotina nova e ainda mais profunda. Helena retornou à escola, agora com Thor oficialmente registrado não apenas como animal de suporte emocional, mas como cão de alerta médico, treinado, através de experiência, se não instrução formal, para detectar mudanças em sua condição que poderiam preceder outro episódio. Os professores e administradores da escola, inicialmente céticos sobre ter um pastor alemão grande circulando pelos corredores, rapidamente se tornaram os maiores defensores de Thor quando viram como ele transformava não apenas a vida de Helena, mas o ambiente inteiro da escola. Outras crianças, particularmente aquelas lidando com suas próprias inseguranças e medos, gravitavam em direção a Helena e Thor, encontrando conforto em sua história e inspiração em sua parceria. O bullying que Marina havia temido que Helena enfrentaria nunca se materializou, em parte porque a maioria das crianças estava muito interessada em conhecer o cão-herói para se preocupar com a cadeira de rodas de Helena. E Helena continuava a fazer progressos que surpreendiam até os médicos mais otimistas. Ela não estava andando ainda, e talvez nunca andasse da forma como andava antes do acidente, mas ela conseguia ficar de pé por períodos cada vez mais longos, suportando seu peso com apoio mínimo. Ela podia dar alguns passos trêmulos usando um andador especial, uma conquista que meses atrás teria parecido impossível. Cada vitória, não importava quão pequena, era celebrada não apenas por sua família, mas por Thor, que abanava a cauda e lambia o rosto de Helena com aprovação evidente sempre que ela alcançava um novo marco. Doutora Patrícia, a fisioterapeuta, admitiu que havia algo acontecendo ali que ia além da ciência médica que ela conhecia. Alguma alquimia entre a determinação de Helena e a presença de Thor que produzia resultados que não podiam ser totalmente explicados por protocolos de reabilitação padrão. Foi numa tarde de dezembro, quando Porto Alegre começava a sentir o calor do verão se aproximando e as férias escolares traziam a promessa de dias longos e preguiçosos, que o sargento Roberto Damasceno apareceu na porta da casa dos Rodrigues sem aviso prévio. Ele estava de uniforme, havia acabado de sair do expediente. E carregava em suas mãos algo embrulhado em papel pardo. Marina o recebeu com surpresa, mas prazer genuíno. Eles haviam mantido contato esporádico desde a adoção de Thor. Atualizações ocasionais e fotos enviadas para que Damasceno pudesse ver como seu antigo parceiro estava prosperando.
Ela o convidou para entrar, ofereceu café que ele aceitou gratamente, e então chamou Helena e Thor do quintal, onde estavam aproveitando a tarde agradável. Quando Thor viu Damasceno, algo fascinante aconteceu. O pastor alemão parou abruptamente, seu corpo ficando tenso, não com agressão, mas com reconhecimento. Memórias fluindo através de sua mente de anos de parceria e missões compartilhadas. Ele deu um passo à frente, hesitante, depois outro, seus olhos fixos no homem que havia sido sua família antes de Helena. Damasceno se ajoelhou, suas próprias emoções visíveis em seu rosto maduro pelo tempo e experiência, e abriu os braços. Thor cobriu a distância restante em 3 passos largos e pressionou seu corpo contra o peito de Damasceno, um whine baixo e comovido escapando de sua garganta. O sargento abraçou seu antigo parceiro, lágrimas correndo sem vergonha, enquanto sussurrava desculpas repetidas, dizendo que lamentava não ter sido capaz de ajudá-lo, dizendo que estava orgulhoso de quem ele havia se tornado, dizendo que sempre seria seu menino, seu parceiro, seu herói. Depois de alguns minutos daquele reencontro emocional, Damasceno se recompôs e explicou por que havia vindo. O pacote que trouxera continha algo especial, algo que ele havia comissionado de um artesão especializado. Ele desembrulhou cuidadosamente o papel, revelando uma placa de madeira de lei belamente trabalhada. Nela, em letras douradas, estava gravado: Thor, K9 da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, Serviço Ativo 2019-2024, Aposentadoria Honrosa, salvou incontáveis vidas, incluindo a mais importante de todas. Abaixo do texto havia 2 fotos, uma de Thor em seus dias de serviço ativo, posando orgulhosamente ao lado de Damasceno em uniforme de gala, e outra foto mais recente que Marina havia enviado, mostrando Thor deitado ao lado da cadeira de Helena enquanto ela lia um livro, ambos banhados pela luz do sol da tarde, a imagem perfeita de paz e contentamento. Damasceno explicou que aquela placa deveria ser pendurada na casa dos Rodrigues, um reconhecimento oficial de que Thor, embora não estivesse mais em serviço ativo na Brigada Militar, continuava sendo um herói, talvez até mais do que antes, porque agora ele salvava uma vida todos os dias simplesmente estando presente, oferecendo amor incondicional e proteção inabalável a uma menina que precisava exatamente do que ele tinha para dar. Marina aceitou a placa com mãos trêmulas, lendo as palavras gravadas repetidamente através de lágrimas que embaçavam sua visão. Helena, segurando firme a coleira de Thor, sorriu daquele jeito radiante que iluminava qualquer ambiente e disse com voz cheia de orgulho que Thor sempre foi e sempre seria seu herói, não importava o que qualquer placa dissesse, embora a placa fosse muito bonita e eles definitivamente a pendurariam em lugar de destaque na sala de estar. Damasceno passou aquela tarde inteira com eles, compartilhando histórias dos velhos tempos quando Thor estava em seu auge como K9 operacional, contando casos engraçados de treinamento e missões memoráveis que terminaram bem. Ele falou sobre como Thor salvara um menino de 5 anos perdido na mata por 3 dias, seguindo um rastro que outros cães haviam perdido, encontrando a criança desidratada, mas viva, escondida em uma cavidade entre rochas. Ele relembrou a operação de resgate nas enchentes, onde Thor nadou através de correnteza perigosa para alcançar uma família presa no telhado de sua casa, guiando os socorristas até eles. Cada história era uma janela para quem Thor havia sido antes do trauma, um profissional dedicado e talentoso que executava seu trabalho com excelência e bravura. Helena ouviu cada palavra com atenção absoluta, seus olhos brilhando de orgulho por seu companheiro. E Thor, deitado aos pés dela, parecia entender que estava sendo honrado, sua cauda batendo suavemente no chão em reconhecimento. Quando Damasceno finalmente se despediu ao anoitecer, ele ajoelhou mais uma vez ao lado de Thor, colocou ambas as mãos em seu pescoço e olhou diretamente em seus olhos âmbar. Ele disse que Thor havia recebido uma segunda chance que poucos cães na sua situação recebiam e que ele havia aproveitado essa chance não apenas para se curar, mas para se tornar algo ainda maior do que era antes.
Ele disse que Thor não era mais apenas um K9 aposentado, era uma lenda viva, uma prova de que o amor podia conquistar até os traumas mais profundos, de que nunca era tarde demais para recomeçar, de que algumas conexões transcendiam explicação lógica e simplesmente tinham que ser aceitas como os milagres que eram. Damasceno então se levantou, cumprimentou Marina com um abraço paternal, beijou o topo da cabeça de Helena com afeto genuíno e partiu, sabendo que havia deixado seu parceiro nas melhores mãos possíveis, com uma família que o amava não apesar de suas cicatrizes, mas incluindo elas, vendo-o como completo e perfeito exatamente como era. A placa foi pendurada na parede principal da sala de estar naquela mesma noite e se tornou ponto de conversa para cada visitante que entrava na casa. As pessoas paravam para ler as palavras gravadas, depois olhavam para Thor, geralmente encontrando-o em sua posição habitual ao lado de Helena, e invariavelmente ficavam emocionadas com a história por trás daquelas palavras. O abrigo refúgio Patas Solidárias começou a usar a história de Helena e Thor em suas campanhas de conscientização, mostrando que mesmo animais com histórias difíceis e comportamentos problemáticos mereciam chances, paciência e amor, porque dentro de cada um deles havia um coração esperando pela pessoa certa para alcançá-lo. As adoções no abrigo aumentaram significativamente, particularmente de animais mais velhos ou com necessidades especiais. Pessoas especificamente pedindo aqueles que eram considerados difíceis, porque a história de Thor havia mostrado que difícil não significava impossível. Helena completou 10 anos numa celebração que reuniu muito mais gente do que Marina havia planejado. Além de família e amigos próximos, apareceram voluntários do abrigo, colegas de classe de Helena, que agora consideravam uma das meninas mais legais da escola, enfermeiras e médicos que haviam cuidado dela ao longo dos anos, e uma delegação inteira da Brigada Militar, liderada por Damasceno, todos de uniforme, prestando homenagem ao K9 que um dia serviu ao lado deles. O quintal dos Rodrigues transbordava de pessoas, risadas e celebração. Thor, usando uma bandana festiva amarrada em seu pescoço para a ocasião, circulava entre os convidados com dignidade, aceitando cafunés e elogios com a graça de um embaixador experiente, mas sempre retornando para onde Helena estava, certificando-se de que ela estava feliz, segura, aproveitando seu dia especial. O bolo foi trazido, velas acesas, e todos cantaram parabéns com entusiasmo genuíno. Quando chegou a hora de Helena fazer seu pedido, ela fechou os olhos por um longo momento, seus lábios movendo-se silenciosamente enquanto formulava seus desejos mais profundos. Depois, ela abriu os olhos, olhou diretamente para Thor, sentado fielmente ao lado de sua cadeira, e assoprou as velas. Quando Marina perguntou mais tarde o que ela havia pedido, Helena apenas sorriu e disse que havia pedido que Thor ficasse com ela para sempre, que ele nunca sentisse dor ou tristeza novamente, e que de alguma forma ela pudesse retribuir, nem que fosse uma fração do que ele havia dado a ela. Marina abraçou sua filha, seu coração transbordando de amor e gratidão, sabendo que Thor já havia recebido o melhor presente que Helena poderia dar a ele. Sua amizade, seu amor, sua presença constante que lembrava todos os dias que ele tinha valor, que ele importava, que ele era amado. Os anos seguintes foram marcados por crescimento e mudança para todos. Helena continuou sua recuperação milagrosa, eventualmente progredindo para muletas e depois para andadores. Sua determinação, alimentada pelo desejo de um dia conseguir correr atrás de Thor no parque, como ela via outras crianças fazerem com seus cães. Thor envelheceu com graça, seu focinho adquirindo pelos brancos, seu passo tornando-se um pouco mais lento, mas seus olhos mantendo aquela clareza e devoção que nunca vacilaram. Ele ainda dormia ao lado da cama de Helena todas as noites, ainda seguia de cômodo em cômodo durante o dia. Ainda colocava sua cabeça em seu colo quando ela precisava de conforto. Ainda era capaz de detectar mudanças em sua condição antes que sintomas óbvios aparecessem, salvando-a de mais 2 convulsões ao longo dos anos com seus alertas precoces.
Marina eventualmente escreveu um livro sobre sua experiência, não tanto focado nos aspectos médicos ou de treinamento animal, mas no poder transformador do amor incondicional, na forma como permitir-se ser vulnerável pode levar à cura mais profunda, na importância de ver além das superfícies danificadas para reconhecer o valor intrínseco em cada ser. O livro tornou-se um best-seller inesperado, particularmente popular entre famílias lidando com deficiências, veteranos enfrentando TEP e qualquer pessoa que já havia sentido que suas cicatrizes os tornavam inadequados para amor e aceitação. Todos os lucros foram doados para o refúgio Patas Solidárias e para organizações que treinavam cães de serviço para crianças com necessidades especiais, garantindo que outras histórias, como a de Helena e Thor, pudessem ser escritas. Quando Helena tinha 13 anos, ela deu seus primeiros passos completamente independentes, sem apoio de aparelhos ou pessoas, apenas suas próprias pernas tremendo, mas segurando firme sob seu peso. Aconteceu numa manhã de sábado comum, sem planejamento ou preparação especial. Helena simplesmente se levantou de sua cadeira de rodas na sala de estar, olhou para Thor deitado do outro lado do cômodo e decidiu que ia caminhar até ele. Marina estava na cozinha e quase deixou cair o copo que segurava quando ouviu Helena gritar, correndo para a sala esperando emergência, mas encontrando milagre. Sua filha estava de pé no meio da sala, sem apoio, lágrimas correndo por seu rosto, e Thor estava sentado na frente dela, cauda abanando furiosamente, latindo encorajamento como se estivesse dizendo: "Você consegue, eu sabia que você conseguiria." Helena deu um passo, depois outro, seus músculos gritando protesto depois de tantos anos de uso limitado, mas sua vontade mais forte que qualquer dor física. 4 passos no total, cambaleantes e incertos, mas passos reais e verdadeiros, antes que suas pernas finalmente cedessem e ela começasse a cair. Thor saltou para frente com agilidade impressionante para um cão de sua idade, posicionando-se para amortecer sua queda, permitindo que ela desabasse sobre ele em vez de no chão duro. Eles ficaram assim por vários minutos, Helena abraçando Thor com força enquanto soluçava de alegria e alívio, Thor lambendo seu rosto e gemendo suavemente, ambos cientes de que haviam testemunhado algo extraordinário, não apenas a vitória física de Helena sobre sua paralisia, mas a culminação de anos de amor mútuo, suporte e determinação compartilhada. A notícia daqueles primeiros passos espalhou-se rapidamente, gerando uma segunda onda de atenção da mídia. Mas desta vez, Marina foi mais seletiva sobre com quem falaria, protegendo a privacidade de sua filha, enquanto ainda permitia que a história inspirasse aqueles que precisavam de esperança. Uma reportagem especial foi feita pela mesma equipe que havia coberto a história original anos antes, mostrando Helena, agora adolescente, de pé com a ajuda de muletas, mas definitivamente de pé, ao lado de Thor, que havia envelhecido, mas permanecia majestoso e dedicado. O jornalista perguntou a Helena o que ela atribuía à sua recuperação e, sem hesitação, ela respondeu que era Thor, que todos os dias ele lembrava que valia a pena lutar, que ela tinha alguém que dependia dela tanto quanto ela dependia dele, que o amor que compartilhavam dava sentido a todo esforço e dor. Quando perguntaram a Helena sobre seus planos para o futuro, ela falou com paixão sobre querer trabalhar com terapia assistida por animais, ajudar outras crianças enfrentando desafios semelhantes aos dela a encontrar suas próprias conexões curativas com animais resgatados. Ela descreveu um sonho de fundar um centro especializado onde crianças com deficiências pudessem ser pareadas com cães que tinham suas próprias histórias de trauma e superação, reconhecendo que havia algo magicamente terapêutico em 2 seres quebrados ajudando um ao outro a se tornarem completos novamente. Damasceno, que ainda visitava regularmente e havia se tornado praticamente parte da família, ofereceu-se imediatamente para ajudar com treinamento e consultoria, dizendo que uma instalação assim teria salvado Thor anos de sofrimento se existisse quando ele precisou, e que ele faria tudo em seu poder para tornar aquele sonho realidade. Thor viveu até os 14 anos, uma idade impressionante para um pastor alemão de seu tamanho, particularmente um que havia vivido a vida estressante de um canine operacional e sobrevivido a trauma severo.
Seus últimos anos foram pacíficos e cheios de amor, rodeado por uma família que o adorava e uma comunidade que o reverenciava como o herói que sempre foi. Quando sua saúde finalmente começou a declinar seriamente, com artrite tornando o movimento doloroso e seus sentidos afiados começando a enfraquecer, a decisão mais difícil teve que ser enfrentada. Dr. Augusto, o veterinário que havia acompanhado Thor desde os seus dias no abrigo, veio à casa dos Rodrigues numa tarde tranquila de primavera, trazendo consigo a paz que apenas podia ser dada através de um último ato de bondade. Helena, agora com 15 anos e capaz de caminhar com apenas uma bengala leve para apoio, sentou-se no chão ao lado de Thor, sua mão acariciando suavemente a pelagem que havia se tornado mais fina e grisalha com os anos. Ela falou com ele sobre todas as coisas que haviam compartilhado, todos os momentos difíceis que superaram juntos, todas as alegrias e vitórias que celebraram lado a lado. Ela agradeceu por cada dia que ele esteve com ela, por cada vez que ele a protegeu, por cada lágrima que ele enxugou com suas lambidas gentis, por simplesmente ter sido ele mesmo, cicatrizes e tudo, mostrando que ser imperfeito não significava ser indigno de amor. Thor olhou para ela com aqueles olhos âmbar que haviam visto tanto ao longo de sua vida. E neles, Helena viu não dor ou medo, mas paz profunda e satisfação, a expressão de um guerreiro que havia lutado sua última batalha e agora podia finalmente descansar. Marina estava ali também, uma mão em Helena e outra em Thor, formando um círculo de amor que havia sustentado todos eles através de anos de desafios. Damasceno havia pedido para estar presente e estava de pé um pouco afastado, em postura de continência militar, honrando seu parceiro uma última vez. Dr. Augusto trabalhou com eficiência gentil, suas mãos experientes administrando primeiro um sedativo que permitiu a Thor deslizar para um sono profundo e sem dor, e então a injeção final que permitiu que seu coração cansado finalmente parasse. Thor passou cercado por todos que o amaram, em paz, em casa, cumprindo até seu último momento a missão que havia escolhido para si mesmo: estar ao lado de Helena. O funeral de Thor foi um evento que atraiu dezenas de pessoas, de policiais em uniforme completo que prestaram honras militares completas, a crianças que Helena havia conhecido ao longo dos anos através de grupos de apoio para jovens com deficiências, todos querendo homenagear um cão que havia tocado tantas vidas de maneiras profundas. Ele foi enterrado no terreno do refúgio Patas Solidárias, em um jardim memorial especial criado para animais excepcionais que haviam passado pelo abrigo. Uma pedra de granito marca seu lugar de descanso, gravada com seu nome, suas datas e uma frase que Helena escolheu pessoalmente: herói 2 vezes, primeiro de muitos, depois de uma. Amado para sempre. Flores são deixadas regularmente ali. Não apenas por Marina e Helena, mas por pessoas que nunca conheceram Thor pessoalmente, mas foram tocadas por sua história. A perda de Thor foi devastadora para Helena de maneiras que palavras não podem capturar completamente. Por semanas, ela lutou com um vazio que parecia impossível de preencher, acordando no meio da noite e instintivamente procurando o peso reconfortante de sua presença, a respiração rítmica que a acalmava de volta ao sono. Mas, gradualmente, com o apoio de Marina, de amigos, de terapia e tempo, a dor aguda suavizou para uma saudade gentil. E Helena começou a ser capaz de lembrar de Thor sem sentir apenas perda, sentindo também gratidão profunda pelos anos que tiveram juntos, pelos presentes inestimáveis que ele havia dado a ela. Ela percebeu que Thor havia cumprido sua missão, não apenas salvando sua vida em sentido literal, mas salvando-a em todas as formas que realmente importavam, restaurando sua confiança, sua alegria, seu senso de valor próprio, sua vontade de continuar lutando, mesmo quando parecia impossível. 2 anos após a morte de Thor, quando Helena tinha 17 anos e estava prestes a começar a universidade com especialização em psicologia com foco em terapia assistida por animais, ela e Marina retornaram ao refúgio Patas Solidárias.
Não era a primeira vez que haviam voltado desde aquele dia inicial que mudou suas vidas. Elas visitavam regularmente, voluntariando tempo e recursos, mantendo viva a conexão com o lugar que havia abrigado Thor. Mas desta vez havia um propósito específico. Camila, que agora era diretora do abrigo após Sarah se aposentar, havia ligado dizendo que havia um cão que ela achava que Helena deveria conhecer. Nenhuma pressão, nenhuma expectativa. Apenas uma possibilidade que talvez, apenas talvez, valesse a pena explorar. O cão em questão era uma pastora alemão fêmea chamada Luna, apenas 3 anos de idade, mas já com uma história de abandono e abuso que havia deixado ela desconfiada de humanos e isolada em um canil nos fundos do abrigo, não tão longe de onde Thor havia vivido seus meses solitários anos atrás. Luna havia sido resgatada de uma situação de maus-tratos, onde estava acorrentada 24 horas por dia, usada para reprodução contínua, até que seus filhotes foram tirados e vendidos, então abandonada quando não era mais considerada útil. Ela havia chegado ao abrigo desnutrida, ferida e profundamente traumatizada, rosnando para qualquer um que se aproximasse, recusando-se a fazer contato visual, exibindo todos os sinais de um animal que havia perdido sua capacidade de confiar. Quando Helena olhou para Luna pela primeira vez, através das barras daquele canil familiar, ela viu reflexos de Thor, a mesma postura defensiva, os mesmos olhos cheios de dor mal disfarçada como raiva. O mesmo silêncio pesado de um ser que havia sofrido além da capacidade de expressar. Mas ela também viu algo mais, viu potencial, viu esperança, viu uma alma esperando pela pessoa certa para alcançá-la e lembrá-la de que o mundo nem sempre era cruel, que gentileza ainda existia, que amor podia curar mesmo as feridas mais profundas. Helena olhou para Marina, e em seus olhos sua mãe viu a mesma determinação que havia visto naquela primeira visita ao abrigo tantos anos atrás, quando uma menina de 9 anos em cadeira de rodas decidiu que ia fazer amizade com um cão que todos consideravam perigoso demais para amar. Marina sorriu através das lágrimas que começavam a se formar. Lágrimas não de tristeza, mas de orgulho imenso por sua filha, que havia aprendido as lições que Thor ensinou tão bem. Que cicatrizes não definem valor, que todos merecem segundas chances, que o amor dado livremente e sem condições tem o poder de transformar vidas. Ela assentiu para Helena, dando sua bênção silenciosa, e observou enquanto sua filha se aproximava do canil de Luna com os mesmos movimentos cuidadosos e deliberados que havia usado anos atrás, sem medo, mas com respeito, reconhecendo a dor enquanto se recusava a ser definida por ela. E quando Helena começou a falar, sua voz suave, mas clara, carregando através do corredor do abrigo, contando a Luna sobre Thor, sobre conexões especiais entre almas feridas, sobre como ela entendia medo e dor, mas também conhecia o caminho de volta para a esperança e alegria, Luna inclinou a cabeça ligeiramente, suas orelhas ajustando para capturar cada palavra. E pela primeira vez desde sua chegada ao abrigo, a desconfiança em seus olhos pareceu fraquejar, apenas por um momento, mas o suficiente. Essa é a história de Helena e Thor, de como uma menina que havia perdido a capacidade de andar encontrou um cão que havia perdido a capacidade de confiar, e como juntos eles encontraram forças um no outro para superar suas circunstâncias e tornarem-se versões mais completas e realizadas de si mesmos. É uma história sobre o poder transformador do amor incondicional, sobre como as conexões mais profundas frequentemente surgem entre aqueles que compartilham feridas similares. Sobre como nossa maior fraqueza pode se tornar nossa maior força quando encontramos alguém que nos aceita completamente, cicatrizes e tudo. É uma história sobre segundas chances, sobre resiliência, sobre nunca desistir de nós mesmos ou daqueles que amamos, não importa quão impossível a situação possa parecer.
Mas mais que tudo, é uma história sobre esperança, sobre o fato de que não importa quão profunda seja a escuridão que enfrentamos, sempre existe luz se formos corajosos o suficiente para procurar por ela. Sempre existe amor se formos vulneráveis o suficiente para aceitá-lo. Sempre existe um amanhã melhor se formos fortes o suficiente para continuar lutando por ele. Helena aprendeu isso de Thor, e agora ela dedicaria sua vida a compartilhar essa lição com outros, ajudando a construir pontes entre corações partidos, sejam eles humanos ou animais, provando repetidamente que às vezes os heróis têm 4 patas e pelo, e que os milagres acontecem todos os dias quando permitimos que o amor faça seu trabalho. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você se viu emocionado pela jornada de Helena e Thor, por favor, considere se inscrever no nosso canal. Mais importante ainda, adoraríamos ouvir de você. Conte-nos nos comentários sobre seus próprios momentos de conexão especial com animais, sobre as vezes em que você foi resgatado por um amigo de 4 patas, ou sobre alguém que você conhece cuja vida foi transformada por um animal. Suas histórias importam, suas experiências têm valor, e ao compartilhá-las, você está ajudando a construir uma comunidade de pessoas que entendem que o vínculo entre humanos e animais é algo sagrado. Algo que merece ser celebrado e protegido. E se essa história inspirou você de alguma forma, considere apoiar seu abrigo de animais local, seja através de doações, voluntariado ou simplesmente espalhando consciência sobre a importância de dar chances a animais com histórias difíceis, porque cada um deles tem um Thor ou uma Luna dentro de si, esperando pela pessoa certa para ver além das cicatrizes e reconhecer o coração valioso por baixo. Obrigado por acompanhar essa jornada conosco. E lembre-se, às vezes os maiores milagres vêm nos menores pacotes. E às vezes a pessoa que mais precisa de salvamento acaba sendo aquela que salva você.